Aí fala quando puder começar e tal, porque... Quando você quiser. Vou me mutar. Tá, gente. Boa noite. Nós somos alunos da Engenharia Ambiental da Unesp de São José dos Campos e hoje iremos apresentar sobre as políticas referentes à água e ao saneamento. Pode passar. Esse aqui é o nosso grupo, composto por Alexia Rodrigues, Arthur Bispo, Audrey Barta, Felipe Mantovani, Felipe Nascimento, Fernanda Naressi, eu, Leila Sato e Viviane Ribeiro. Pode passar. Vamos dar início, então, com a introdução, né? Um dos temas que tem recebido maior enfoque nos meios de comunicação nos últimos tempos e que tem sido de grande preocupação na sociedade atual é a questão da água. A água, como a gente já sabe, vem se tornando cada vez mais escassa à medida que a indústria, a agricultura e a população se expandem, né? E essa explosão demográfica que veio ocorrendo tem causado também um aumento expressivo na poluição dos nossos recursos hídricos, e por conta do enorme derramamento de substâncias tóxicas, de dejetos, resíduos sólidos, e de todo tipo de sujeira e detritos. Dá um cliquezinho aí, por favor. Aí, infelizmente, né, com o aumento da preocupação pelo uso correto das águas, algumas coisas foram se adaptando na medida do possível, e aí, ao longo do trabalho, a gente vai apresentar os meios legais de proteção a esse recurso que foram surgindo conforme as necessidades, e também os que estão vigentes até os dias de hoje. Pode passar. A gente tem também a questão do saneamento básico, né, que envolve todo um conjunto de serviços, como o abastecimento de água, que envolve as estruturas e os serviços necessários para captação, tratamento e distribuição da água até as nossas casas. O esgotamento sanitário, que envolve as estruturas e os serviços necessários para coletar, transportar, tratar e devolver de forma adequada o esgoto para o meio ambiente. A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos, que dizem respeito à coleta, tratamento e destinação dos resíduos, e a drenagem e manejo das águas pluviais. Pode passar. E apesar de ser básico e essencial, muita gente continua sem ter esse saneamento, né? Em termos nacionais, a gente tem quase 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água potável e cerca de 100 milhões não têm serviço de coleta de esgotos no país. E ainda por cima desses 100 milhões, 5,5 milhões de habitantes se encontram nas 100 maiores cidades brasileiras, e esse número equivale mais ou menos à população atual da Noruega. Pode passar. E essa questão da carência de saneamento básico é bastante grave, porque isso sempre esteve acarretando em uma série de consequências, como ameaça à saúde pública, a desigualdade social, poluição dos recursos hídricos, poluição urbana, entre outros. Dá um cliquezinho aí, por favor. E assim como existem instrumentos legais sobre a questão da água, tem também para o saneamento básico, que em geral tem como objetivos a universalização do acesso ao saneamento básico e assegurar à população que ela seja feita com qualidade e uma certa regularidade, embora a gente não veja isso super em prática. Pode passar. E esses daí são os tópicos que selecionamos e vamos abordar aqui na apresentação de hoje. O decreto número 24.643 de 1934, o decreto número 5.440 de 2005, a lei 11.445 de 2007, a resolução CONAMA número 357 de 2002 e a resolução CONAMA número 358 de 2005, que vai ser... tudo vai ser explicado mais para frente, pode passar. A começar, então, pelo decreto número 24.643 de 1934, pode passar. Antes eu vou apresentar para vocês um breve histórico, resumido mesmo em alguns dos acontecimentos mais marcantes até antes desse decreto de 1934. Então, em 1603, a gente teve a promulgação das chamadas Ordenações Filipinas, em que foi abordado em um dos seus parágrafos a questão da proibição de sujar as águas, não pela preocupação pela água em si, mas sim pelos peixes e animais que nela viviam. Então, foi mais para evitar que houvesse um déficit no abastecimento de gêneros alimentícios na época. Na sequência, em 1605, teve a primeira lei brasileira de cunho ambiental, que versava sobre o Código do Pau-Brasil, que exigia permissões especiais para sua extração. Em 1797, a primeira Carta Régia sobre a conservação das florestas e madeiras,
Mais para frente, em 1824, teve a iniciativa da Constituição Imperial, que apesar de ter sido um instrumento muito importante na história do Brasil, ela ainda não falava nada assim a respeito da água. Daí a gente tem também o Código Penal de 1890, que estabelecia a pena de prisão cautelar de 1 a 3 anos para aqueles que corrompessem ou conspurcassem a água potável de uso particular ou comum. Em seguida, a Constituição Federal de 1891, que tinha a intenção de normatizar a garantia de propriedade incidente sobre esse recurso natural. Depois veio o Código Civil de 1916, que disciplinou sobre a água com um enfoque no direito de vizinhança e na utilização da água como um bem de domínio privado e de valor econômico limitado. E assim, finalmente, alguns anos mais tarde, houve a promulgação do Código das Águas, com o decreto número 24.643, que fala sobre a racionalização do uso dos recursos hídricos e sobre a questão da delegação dos proprietários. Então, o que a gente percebe aqui é que desde o descobrimento do Brasil em 1500 até por volta de 1930, a preocupação ambiental sempre evoluiu de forma muito lenta no que diz respeito às legislações, né? E ainda eram muito escassas as preocupações com relação à proteção dos recursos hídricos, já que as normas vigentes até então tinham apenas o objetivo de assegurar a preservação dos recursos que tinham certo valor econômico, como foi o caso do pau-brasil e das outras riquezas florestais. Agora você pode passar. Então, a gente tem, logo no primeiro artigo do decreto, que as águas públicas podem ser de uso comum ou dominicais. E em relação ao uso, ele determina que as águas públicas de uso comum podem ser de todas essas naturezas mostradas aí nesse quadro, por exemplo, mares territoriais, fontes e reservatórios públicos, nascentes, etc. E determina também que as águas públicas dominicais são as geradas em terras de domínio da União e que as águas particulares correspondem às nascentes e todas as águas situadas em propriedades particulares. Pode passar. Mais à frente, no artigo 29, ele declarou de domínio da União as águas marítimas, as águas situadas nos antigos territórios federais, que hoje já não existe mais, agora que foram transformados em estados, e as que configurassem limites de estado ou do país, ou proviessem ou dirigissem de um estado para o outro. As águas estaduais são as que servem de limite a 2 ou mais municípios, ou que percorrem territórios de mais de um município, e as águas municipais são aquelas que se encontram dentro do limite do município. Pode passar. A gente encontra também nesse Código das Águas os primeiros dispositivos legais que vêm possibilitar que, na atualidade, o Brasil trabalhe com instrumentos de gestão que possibilitam a cobrança pelo uso da água, dos quais se destacam o segundo parágrafo do artigo 36, sobre o aproveitamento das águas, na qual ele diz que o uso comum das águas pode ser gratuito ou retribuído, conforme as leis e regulamentos da circunscrição administrativa que pertencem, e o artigo 43, que aborda uma questão, desculpa, sobre a questão da derivação das águas, dizendo que as águas públicas não podem ser derivadas para as aplicações de agricultura, da indústria e da higiene, sem a existência de concessão administrativa, no caso de utilidade, e não se verificando de autorização administrativa, que será dispensada, todavia, na hipótese de derivações insignificantes. Pode passar. Então, sobre o mesmo decreto, inicia-se o título 3, que é o aproveitamento das águas comuns e das particulares, com os capítulos de disposição preliminares, águas comuns, desobstrução e defesa, caça e pesca e as nascentes. Na primeira definição das disposições preliminares, ele demonstra o que exatamente é o significado de obter esse recurso hídrico, identificando que, no artigo 68, que ficam debaixo da inspeção e autorização administrativa, definindo as águas comuns e as particulares no interesse da saúde e na segurança pública, e, em B, as águas comuns no interesse dos direitos de terceiros ou da qualidade de curso ou altura das águas públicas. Também, destaque para o artigo 79, que fala que é imprescindível o direito do uso sobre essas águas das correntes, permitindo que todo o público utilize esse recurso hídrico. Para o artigo 84 e 88, que fala sobre
desobstrução e defesa, ele permite que o indivíduo ele possa utilizar de meios para se defender essa área de seu recurso hídrico, como, por exemplo, protegê-la de escassez ou de assoreamento, ou até mesmo construir, de acordo com outros artigos, sobre a sua defesa, para que esse rio ele não seque, esse recurso hídrico não seque, fazendo com que o indivíduo ou outros fiquem sem ele. Para o 88, que ele aborda sobre a pesca, ele afirma que a exploração da caça e da pesca está sujeita às leis federais, não excluindo as estaduais, subsidiárias e complementares. E também aborda diversos outros tópicos, permitindo a pesca e a caça conforme o institulado, conforme o institulado nesse decreto. Para o 89 e 94, ele aborda sobre as nascentes, definindo o que são nascentes e como as protegê-las, parametrizando aonde elas estão e como podem ser definidas e se elas podem ou não serem utilizadas pelos indivíduos naquele território. E destaque para o 94, que fala que o proprietário de uma nascente não pode desviar-lhe o curso quando da mesma se abastece uma população. Ou seja, se aquele recurso hídrico ele abastece outros indivíduos, ele não é permitido a obstrução da passagem desse recurso hídrico, fazendo com que retorne para o artigo 84, que fala sobre a defesa. Também, ainda sobre as nascentes, o artigo 95, ele diz que a nascente de uma água será determinada pelo ponto em que ela começa a correr sobre o solo e não pela veia subterrânea que a alimenta. Ou seja, caso haja apenas água no freático, ela não será considerada como nascente. Do mesmo decreto, ele fala sobre águas subterrâneas, abordando que o indivíduo ou o proprietário daquele terreno, ele pode se apropriar por meio de poços, galerias, das águas que existem debaixo da sua superfície do seu terreno. Uma curiosidade que quando o meu avô, ele se mudou para a zona leste de São Paulo, pois achamos que o decreto geralmente aborda algo mais rural, ele possuía água subterrânea e ele tinha permissão por lei de extrair aquela água por meio de um poço. Isso na cidade grande, em São Paulo. Águas pluviais, ela aborda sobre, como o próprio nome diz, sobre águas provenientes da chuva, e diz que o indivíduo na qual possui aquele território, ele pode fazer o que ele bem entender com a água da chuva que cai só sobre o terreno dele e não sobre os demais. No título 6, fala sobre águas nocivas, dizendo que a ninguém é lícito conspurcar ou contaminar as águas que não consome com prejuízo de terceiros. É vetado a contaminação de recursos hídricos, principalmente se esse recurso hídrico abastece não só o proprietário, mas outras pessoas. Uma notícia importante, uma reportagem que fala que empresas acabam esquecendo deste decreto e podem até mesmo poluir o ambiente e não pensando nas consequências que aquilo pode trazer, como essa reportagem de 2018 diz que a empresa Hydro, uma empresa norueguesa, ela acaba despejando uma determinada quantidade de metais na água a ponto de contaminá-la. Ou seja, ela estaria sujeita a pagar multas sobre a quebra desse decreto, desse artigo. No título 7º, sobre servidão legal de aqueduto, ele define, principalmente no artigo 117, que a todos é permitido canalizar pelo prédio de outrem as águas a que tenham direito mediante prévia indenização ao dono deste prédio, definindo como para as primeiras necessidades da vida, para os serviços de agricultura ou da indústria, para o escoamento das águas superabundantes, para o enxugo ou bonificação de terrenos. Ou seja, as pessoas ao redor daquele terreno podem sim utilizar a água desde que
sigam esses padrões, esses parâmetros. Ainda no mesmo decreto, sobre o livro 3, ele começa sobre as forças hidráulicas e regulamentação da indústria hidrelétrica, agora abordando sobre uma área mais de transformação de energia, a propriedade das quedas d'água e também sobre a concessão, autorização, fiscalização e penalidades. E também sobre a competência dos estados, a disposição geral desse recurso hídrico e a disposição transitórias. Neste mesmo artigo, ele inicia-se sobre a construção de hidrelétricas, apesar de ser visivelmente algo que já é ultrapassado devido ao ano que foi construído, falando sobre como construir, e não como construir exatamente, mas as devidas medidas que devem ser seguidas para a construção da hidrelétrica e como ela deve ser distribuída. Vale ressaltar também que existe um limite, uma potência superior a 150 kW, que seja considerada de utilização pública e depende de concessão. Ou seja, a hidrelétrica ela precisa atingir determinado potência para ser pública. No artigo 145, ele discorre sobre a queda d'água e outras fontes de energia hidráulica. Ou seja, ele não só considera a queda d'água, mas ele também pode considerar outras formas de aproveitamento desse recurso. No 146, ele fala sobre as quedas d'água e que elas existentes em cursos cujas águas sejam comuns ou particulares, pertencem aos proprietários dos terrenos marginais ou a quem for por título legítimo, que é a mesma coisa dita anteriormente, que o recurso hídrico ele será daquele proprietário que possui aquele terreno. No 171, ele fala sobre autorizações que falam para o indivíduo que deseja construir qualquer tipo de coisa que envolva aquele recurso hídrico, seja ele impedindo a passagem ou o aproveitamento do mesmo, deverá fazer uma série de concessões, né, que permitirá com que ele faça ou não, seguindo diversas partes, como descrita aí na tela. Para o 178, que é sobre fiscalização, ele afirma sobre a qualidade da água e se este recurso hídrico está seguindo todas as restrições ditas anteriormente. Para o 189 e o 190, eles falam sobre as penalidades, que, como dito anteriormente, a nocividade fazer com que o recurso hídrico seja nocivo, ele poderá gerar uma série de penalidades para o indivíduo. Também a obstrução da passagem ou impedimento de que outros indivíduos utilizem aquele recurso hídrico. Para o 191 e 195, ele aborda sobre as disposições gerais, como esta água está distribuída e como ela pode ser utilizada de uma forma mais generalizada, como Brasil, e não como um pequeno ponto, como os outros artigos foram citados. E do 202 ao sua finalização, que é o 205 desse decreto, ele fala sobre as disposições de uma forma também mais geral, abordando outros códigos que deverão ser lidos para o entendimento e prospecção de determinadas atividades. Agora, abordando sobre o decreto 5.440 de 2005, pode passar. Bom, esse decreto, ele, conforme o seu artigo 1, estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água de sistemas de abastecimento público e institui mecanismos e instrumentos para divulgação de informação ao consumidor sobre a qualidade da água para o consumo humano. Pode passar. Em seu artigo 2, ele se refere à fiscalização que deverá ser exercida pelos órgãos competentes, dos Ministérios da Saúde, da Justiça, do Meio Ambiente e autoridades estaduais do Distrito Federal, no âmbito de suas respectivas competências. E no seu artigo 3, os órgãos, as entidades e demais pessoas jurídicas às quais este decreto se aplica deverão enviar as informações aos consumidores sobre a qualidade da água, como informações
informações mensais na conta d'água, cumprindo as linhas A, B, C e D do inciso do artigo do anexo 5, que será abordado posteriormente, e relatório anual até 15 de março de cada ano. Pode passar. Em seu artigo 4, ele pontuou que o não cumprimento disposto nesse decreto e no respectivo anexo implica infração às leis 8.078 de 1990 e 6.437 de agosto de 1977. Pode passar. O regulamento técnico sobre... Agora eu vou falar um pouco sobre o regulamento técnico sobre mecanismos e instrumentos para divulgação de informação ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano. Pode passar. O seu capítulo 1, ele se refere às disposições gerais, onde no artigo 1 estabelece os mecanismos e instrumentos de informação ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano, conforme os padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Em seu artigo 2, ele cabe aos responsáveis pelos sistemas de soluções alternativas coletivas de abastecimento de água cumprir o disposto nesse anexo. No artigo 3, a informação prestada ao consumidor sobre a qualidade da água e características físicas, químicas e microbiológicas da água para consumo humano deverá atender e ser verdadeira e comprovável, ser precisa, clara, correta e de fácil compreensão, especialmente quanto aos aspectos que implicam situações de perda da potabilidade, de risco à saúde ou aproveitamento condicional da água, e ter caráter educativo, como promover consumo sustentável da água e proporcionar um entendimento da relação entre a sua qualidade e a sua população. Pode passar, por favor. O capítulo 2 se refere às definições, onde ele define água potável como para consumo humano, cujos parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e radioativos atendam aos padrões de potabilidade e que não ofereça risco à saúde. Sistema de abastecimento de água para consumo humano, como sendo instalações compostas por conjunto de obras civis, destinada à produção e à distribuição canalizada de água potável para populações. A solução alternativa coletiva de abastecimento de água para consumo humano, sendo toda modalidade de abastecimento coletivo de água distinta do sistema público de abastecimento de água. O controle de qualidade de água para consumo humano, um conjunto de atividade exercida de forma contínua pelos responsáveis ou pela operação de sistema ou solução alternativa de abastecimento de água. A vigilância da qualidade da água para o consumo humano como um conjunto de ações adotadas continuamente para autoridades de saúde pública, a fim de verificar se a água consumida pela população atende aos parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Os sistemas isolados, sendo aqueles que abastecem isoladamente bairros, setores ou localidades, sistemas integrados, como aqueles que abastecem diversos municípios simultaneamente, ou quando mais de uma unidade produtora abastece um único município. A unidade de informação sendo aquela área que abrange o fornecimento de água pelo sistema de abastecimento. E a ligação predial, como a derivação da água da rede de distribuição, que se liga às edificações ou pontos de consumo por meio de instalações assentadas na via pública até a edificação. Pode passar, por favor. Bom, o capítulo 3, ele se refere a informações ao consumidor, onde, em seu artigo 5, ele fala sobre as prestações e serviços de fornecimento da água, assegurada ao consumidor. Dentre esses direitos tem receber das contas mensais as informações sobre a qualidade da água para consumo humano, como sendo, entre essas informações, as divulgações dos locais, a orientação sobre os cuidados necessários em situações de risco à saúde, o resumo mensal dos resultados das análises referentes aos parâmetros básicos da qualidade da água e características e problemas dos mananciais que causem risco à saúde e alertas sobre possíveis danos que estão sujeitos aos consumidores. Pode passar, por favor.
Ainda no artigo 5, receber do prestador de serviço de distribuição da água relatório anual contendo pelo menos informações como dados da empresa ou entidade, nome do responsável pela empresa ou entidade, indicação do setor de atendimento ao consumidor. Pode passar, por favor. O órgão responsável pela vigilância da qualidade para consumo humano e endereço de telefone, os locais de divulgação dos dados e informações complementares sobre a qualidade da água, identificação dos mananciais de abastecimento, a descrição simplificada dos processos de tratamento e distribuição da água, o resumo dos resultados das análises e as particularidades próprias da água, dos mananciais ou dos sistemas de abastecimento, como se está água ou se está algum meio tóxico. Pode passar, por favor. Ainda no capítulo 3, no seu artigo 6, ele define que a conta mensal e o relatório anual deverão trazer esclarecimentos quanto ao significado dos parâmetros nelas mencionados. No seu artigo 7, a conta mensal e o relatório anual serão encaminhados a cada ligação predial. No seu artigo 8, o relatório anual deverá contemplar todos os parâmetros analisados com frequência trimestral e semestral, que estejam em desacordo com os padrões estabelecidos do Ministério da Saúde, seguido da expressão fora de padrões de contabilidade. E ainda o consumidor deverá ser informado, caso seja realizados as análises dos parâmetros, e ficar assegurado ao consumidor o acesso aos resultados dos demais parâmetros da qualidade da água. Pode passar, por favor. No artigo 9, os prestadores de serviços de transporte de água para consumo humano, por carros-pipas, carroças, barcos, deverão entregar aos consumidores do mesmo momento do fornecimento, no mínimo, as seguintes informações, como data, validade, identificação e endereço do órgão de saúde, nome e número de identidade do responsável pelo fornecimento, local e data de coleta de serviço e os tipos de tratamento e produtos utilizados. Pode passar, por favor. No artigo 10, se refere que as demais formas de soluções alternativas, coletivas, as informações referidas no artigo 5 deste anexo serão vinculadas, entre outros meios, em relatórios, anexos ou boletos, em quadros de aviso ou ainda mediante divulgação na empresa local. E no seu artigo 11, os responsáveis pelas soluções alternativas coletivas deverão manter registros atualizados sobre as características da água distribuída. Pode passar, por favor. O capítulo 4 do anexo são sobre os canais de comunicação complementares, onde no artigo 12 se refere aos responsáveis pelos sistemas de abastecimento, que devem disponibilizar em postos de atendimento informações complementares e atualizadas sobre as características da água distribuída. No seu artigo 13, para garantir a efetividade de informação ao consumidor, deve-se adotar outros canais de comunicação. No artigo 14, os responsáveis pelos sistemas de abastecimento e solução alternativas coletivas deverão comunicar imediatamente à autoridade da saúde pública e informar de maneira adequada a população caso houver a detecção de qualquer anomalia operacional do sistema ou não conformidade com a qualidade da água tratada. No artigo 15, se refere que o responsável pelo sistema de abastecimento de água do consumo. No artigo 15, o responsável pelo sistema de abastecimento de água para o consumo humano, ao realizar programas de manobras na rede de distribuição, que excepcionalmente possam submeter trechos a pressões inferiores atmosféricas. Deverá comunicar essa ocorrência à autoridade da saúde pública e à população que for atingida com antecedência mínima de 72 horas, bem como informar as áreas afetadas e o período de duração da intervenção. No artigo 16, refere que os
responsáveis pelo sistema de abastecimento e soluções alternativas coletivas deverão manter mecanismos para recebimento de reclamação referentes à qualidade da água para consumo humano. O capítulo 5 se refere às disposições finais do anexo, onde no artigo 17 compete aos órgãos de saúde responsáveis pela vigilância da qualidade da água para consumo humano manter registros atualizados sobre as características da água distribuída, dispor de mecanismos para receber reclamações referentes às características da água, orientar a população sobre os procedimentos em caso de situações de risco e articular com os conselhos nacionais, estaduais e demais entidades representativas da sociedade civil, atualmente atuantes nesses setores, objetivando apoio na implementação deste anexo. E o artigo 18, onde caberão aos Ministérios de Saúde, da Justiça, das Cidades, do Meio Ambiente e autoridades estaduais, municipais, o acompanhamento e a adoção das medidas necessárias para o cumprimento do disposto nesse anexo. Pode passar. Bom, agora sobre a Lei número 11.445 de 2017, também conhecida como Lei do Saneamento, pode passar. Ela estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico. Pode passar. Pode passar. No artigo... Não, volta. No artigo 3, ele define o que é saneamento básico, como sendo um conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, sendo que esses 3 itens eles devem ser feitos de forma adequada tanto à saúde pública, à conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente. E, por fim, o último serviço é a drenagem e o manejo de águas pluviais urbanas. Sobre o abastecimento de água potável, ele define como sendo constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias para o abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e seus instrumentos de medição. Esse sistema ele é composto basicamente pelas seguintes atividades: a captação, a adução, o tratamento de água bruta, a adução, a reservação e a distribuição de água tratada. O esgotamento sanitário ele é definido na lei como sendo constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestrutura e instalações operacionais necessárias à coleta, ao transporte, ao tratamento e à disposição final adequada do esgoto sanitário, desde ligações prediais até sua destinação final para a produção de água de reuso ou seu lançamento de forma adequada no meio ambiente. E esses serviços, eles são constituídos por pelo menos uma ou mais dessas atividades: a coleta dos esgotos sanitários, o transporte do esgoto, o tratamento e a disposição final do esgoto sanitário dos lodos originários das operações de unidades de tratamento, coletivas ou individuais, e inclui também a fossa séptica. Pode passar. Sobre os sistemas coletivos de esgotos sanitários, em que é definido na lei, alguns deles são o sistema separador absoluto, que é o predominante no Brasil, onde nele os esgotos sanitários são coletados e transportados por meio de uma canalização separada das que escoam as águas pluviais, enquanto que no sistema unitário, a canalização para ambos é a mesma, tanto do esgoto quanto as águas pluviais escoadas do espaço urbano. Pode passar, por favor. E a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos é definido como constituídos pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais de coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo,
tratamento e a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, domiciliares dos resíduos de limpeza urbana. Pode passar. E, por fim, ele define a drenagem e o manejo de águas pluviais urbanas como sendo constituído pelas atividades, infraestrutura e instalações operacionais da drenagem urbana, o transporte de águas pluviais urbanas, detenção ou retenção de águas pluviais urbanas para amortecimento de vazões de cheias e o tratamento e disposição final de águas pluviais urbanas, sendo que tem que ser contemplada a limpeza e a fiscalização preventiva dessas redes, como, por exemplo, as escadas hidráulicas de canaletas, boca de lobo e as canalizações subterrâneas. Pode passar, por favor. Sobre o capítulo 2, onde fala do exercício da titularidade, no artigo 8 é definido como quem pode exercer a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico, sendo os municípios e o Distrito Federal, e o Estado, em conjunto com os municípios que compartilham efetivamente instalações operacionais integrantes de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, instituídas por lei complementar estadual, no caso de um interesse comum. E no parágrafo 1º, ele define também que o exercício da titularidade dos serviços pode ser realizado por meio de uma gestão associada mediante o consórcio público ou convênio de cooperação. No capítulo 4, que fala do planejamento do saneamento, o artigo 19 define que a prestação de serviços públicos de saneamento deve observar o plano que poderá ser específico para cada serviço e deve abranger, no mínimo, o diagnóstico da situação e de seus impactos na condição de vida, os objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para a universalização do acesso ao saneamento, programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, ações para emergências e contingências, e, por fim, mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas. Então, o capítulo 5 da Lei 11.445 de 2007 é o capítulo que vai definir a respeito da regulação dos serviços que serão prestados em relação ao saneamento básico, né? Então, como está apresentado aí no artigo 23, ele define que, a nível federal, a entidade reguladora e a entidade que define quais são os parâmetros e as normas que devem ser consideradas é a ANA, né, que é a Agência Nacional de Águas e Saneamento. E ele atribui também que esse tipo de regulação, né, esse tipo de parâmetro, muitas vezes você não pode realizar ele de modo federal, né, você não consegue abranger com um único órgão, com uma única agência, todos os sistemas de saneamento do país. Então, você precisa de ramificações. Então, ele define que a ANA cria normas e cria regras, diretrizes, que são as diretrizes que vão determinar o funcionamento das outras agências, que são definidas em outras 3 instâncias. Então, a gente tem as agências a nível estadual, a nível municipal e as agências a nível intermunicipal, né? Então, por exemplo, se você tem um sistema de saneamento está atrelado a uma bacia hidrográfica, por exemplo, saneamento em relação à água. E essa bacia hidrográfica ultrapassa os limites de município, né? Então, você precisa de ter uma agência reguladora intermunicipal. É uma agência que vai fiscalizar, de acordo com as diretrizes da ANA, e regular os parâmetros que devem ser considerados, né? Pode passar. Então, essa agência reguladora, no caso a ANA centralizada e todas as outras estaduais, municipais e intermunicipais que eu citei, vão ter como objetivo regularizar, como o nome sugere, né, fiscalizar quais são os padrões, como são os padrões de qualidade da água, ela define parâmetros para isso, define metas de expansão dos serviços, e ela fiscaliza o avanço, o progresso dessas metas, define avaliação, eficácia, por exemplo, dos serviços, então ela avalia se os serviços prestados estão atingindo o nível de eficácia esperado, estão satisfatórios. Enfim, define, por exemplo, o atendimento ao público deve seguir um padrão, mesmo em outras regiões, o atendimento ao público, caso tenha algum problema, enfim, deve seguir um padrão. Então, é esse tipo de agência que define esse padrão também, entre outros fatores, né?
Pode passar. O capítulo 6 dessa mesma lei define a respeito dos aspectos socioeconômicos, né? Então ele já começa com esse artigo 29, que define basicamente como é o contexto geral dos aspectos econômicos em relação ao saneamento básico, né? Ele diz que um sistema de saneamento básico, de modo geral, os serviços, né, de saneamento básico devem ter assegurados a sustentabilidade financeira. Então, ele é baseado em prestação de serviço, né? O saneamento básico é oferecido por meio de uma prestação de serviço, e o prestador do serviço é remunerado diretamente ou indiretamente, no caso, né? Então, por exemplo, a respeito do saneamento, do abastecimento de água, esgoto, esse tipo de serviço, ele é remunerado diretamente, né? Então, você tem uma conta que você paga diretamente e ele é remunerado. Mas, por exemplo, a limpeza urbana, que também envolve saneamento, o tratamento de resíduos sólidos, por exemplo, também envolve saneamento, porém, a maioria dos tributos é cobrado através de impostos, né? Então não é diretamente o pagamento. A sustentabilidade econômica não se dá diretamente, mas ela acontece de forma indireta, mas enfim, garante a sustentabilidade do meio, do sistema de saneamento. Outro fator referente a isso, eu trouxe aí um exemplo de um caso, mas de modo geral ele define que a cobrança referente a esses serviços deve considerar os fatores que estão atrelados em determinada região. Então, por exemplo, para um sistema de drenagem urbana, referente aos serviços de drenagem, a cobrança a esse serviço deve considerar as características do local, por exemplo. Então, como eu citei aí, os percentuais de impermeabilização. Se é uma região que possui um percentual de impermeabilização alto, eles têm um tipo de cobrança que deve ser feito naquele lote específico, entendeu? Além disso, esse artigo define também as prioridades, e aí no caso mais voltado para o quesito social, o fim social, as prioridades do abastecimento, né? Então, por exemplo, uma situação de crise, entre aspas, um tipo específico de situação, a prioridade primordial do serviço deve ser para o abastecimento às áreas de função essencial, ou seja, as de saúde pública, esse tipo de situação. Ainda no meio social, ele tem como uns objetivos também, umas diretrizes, estabelecer objetivos para ampliar o oferecimento desses serviços a locais de baixa renda, por exemplo. E também inibir o desperdício, inibir o consumo excessivo sem desperdício de modo geral, né? Isso pode passar. Então, agora a respeito do capítulo 7 dessa mesma lei, ele define a respeito dos aspectos técnicos do oferecimento do serviço de saneamento básico, né? Como citado anteriormente, o órgão que tem como objetivo regular e fiscalizar esse tipo de parâmetros da água definidos, é a Agência Nacional de Águas. Mas os parâmetros, por exemplo, de potabilidade e esse tipo de situação são definidos pela União. Então, é a União que define quais serão os parâmetros diretos da água, por exemplo, de potabilidade, de qualidade do recurso hídrico, da água diretamente. A manutenção de sistemas, também como é citado aí no artigo 43 diretamente, tudo isso ele é definido nesse artigo, nesse capítulo, né? Quais seriam os parâmetros técnicos, os aspectos técnicos a respeito do oferecimento do saneamento básico. Outro parâmetro muito importante também, que é estabelecido nesse capítulo, é a respeito de que medida deve ser tomada em uma situação, por exemplo, de escassez, uma situação de contaminação do recurso. Ele define quais serão as prioridades, como já citei anteriormente, saúde pública, define que tipo de medida deve ser tomada em relação aos diferentes tipos de contaminação, por exemplo, e aí ele vai definir um procedimento para cada tipo de situação apresentada, né? Então é um capítulo que abrange de forma mais técnica quais seriam os aspectos a ser considerados em cada uma das situações. Pode passar. Outro fator muito importante que é definido nesse capítulo também em relação ao licenciamento ambiental das unidades de tratamento, por exemplo. Aí eu peguei um exemplo de uma unidade de tratamento de esgoto, mas ele define esse tipo de consideração do licenciamento para outros tipos de unidades de tratamento.
Mas o que ele diz é que, por exemplo, as unidades de tratamento de esgoto, os efluentes, a qualidade dos efluentes devem atender os padrões do corpo hídrico, das classes do corpo hídrico em que elas serão lançadas. Então, e aí, para isso, ele define um plano, uma meta, né, digamos assim, que eles têm que almejar, e um certo período, se caso eles observem que isso esteja fora do padrão, né, definir uma meta e um certo período para você atingir essa meta estabelecida. E aí, então, no caso, aí entra em conjunto com a ação dos órgãos reguladores, citados anteriormente, você tem que ir conduzindo e verificando o avanço até atingir esse certo período. Então, por exemplo, se tem um efluente que está sendo lançado no corpo d'água que não está de acordo com aquele parâmetro, é estabelecido um prazo e uma meta. E aí ele tem o mínimo que você deve avançar de acordo com o que o prazo vai avançando também, entendeu? Então, esse capítulo, ele define esses aspectos em relação a isso também, ao licenciamento das estações de tratamento, diretamente. Pode passar. O capítulo 8 dessa mesma lei é um capítulo bem mais curtinho, na verdade. Ele só indica a participação dos órgãos colegiados no controle do meio social, né, como eu tinha citado anteriormente, tem um capítulo que define a respeito dos aspectos econômicos e sociais, mas esse capítulo define diretamente qual é a participação de modo geral, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né, e define quais são os objetivos e a que tipo de representação ele deve atender. Então, esse controle social dos serviços é dado pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, como define o artigo 47 da lei citada. E aí, nesse Conselho Nacional, ele assegura que ele tem que ter a representação dos titulares dos serviços, ou seja, dos que estão oferecendo os serviços, né, das empresas que oferecem esses serviços, tem que ter representação no Conselho. As ONGs relacionadas ao setor de saneamento básico, então organizações não governamentais relacionadas a esse setor, tem que ter esse tipo de participação. Aí os usuários diretos dos serviços, né, além claro, de pessoas técnicas qualificadas, os usuários diretos do serviço também tem que ter representação nesse conselho. E nele é discutido mais a respeito da situação social, né, então eles determinam planos para conseguir atingir certos outras camadas sociais, digamos assim, nesse sentido. Então ele tem que ter representação de todos os meios, né, de todos os âmbitos que envolvem o sistema de saneamento para poder contemplar todas as visões diferentes, digamos assim, entre aspas, né. Pode passar. O capítulo 9 dessa mesma lei define a respeito da política federal de saneamento básico. É uma política estabelecida, tem como, de modo geral, estabelecida pela União, a respeito das políticas que devem ser tomadas para manter, para dar continuidade a todos esses fatores citados anteriormente, né? Então, tem que ser determinadas políticas federais para poder definir os avanços, definir quais são as metas, os parâmetros a serem seguidos. Então, ela estabelece quais são as prioridades das ações, por exemplo, porque tudo isso que eu citei anteriormente, por exemplo, o serviço de regulação, ou, por exemplo, o Conselho Nacional de Saneamento, citado anteriormente, vai ter como objetivo apresentar as situações, levantar pontos. E aí o plano, a política federal de saneamento básico, definida pela União, é o que vai definir qual é o planejamento para aquele sistema, conforme os anos forem avançando, né? Então, e também eles têm nessa parte desse capítulo tem uma parte que deixa muito claro a respeito da transparência, do que deve ser, do que é tratado nesse tipo de plano, nesse tipo de política, que a divulgação das propostas e dos planos de saneamento para cada um dos sistemas tem que ser disponibilizados de forma integral para qualquer um dos interessados, né? Então, tem esse objetivo de definir quais são as ações que serão tomadas, quais são os planejamentos que serão tomados
em todos os âmbitos citados anteriormente em cada sistema de saneamento básico. Então, por isso que deve haver essa transparência, né? Deve haver essa divulgação de quais são os planos, de como isso vai funcionar, ainda mais principalmente para manter a conscientização de todos os âmbitos, de todos os meios envolvidos, né? De todos os beneficiários, enfim, os prestadores de serviços, tudo mais. Pode passar. Então, como citado anteriormente, ele define o Plano Nacional de Saneamento Básico, né? Que é um plano que vai contemplar todos os procedimentos que devem ser tomados em um certo período a respeito do saneamento básico em âmbito nacional. Aí define também a regulamentação de planos regionais. Como eu citei anteriormente, esse tipo de serviço não é um serviço que não pode ser centralizado, né, na União. Ele tem que ter ramificações regionais, estaduais. Então, ele, além de definir o plano nacional, que são as medidas que vão ser tomadas em âmbito nacional, ele tem que definir também o plano regional, planos regionais, né? Mas ele não define um por um, ele define... ele regulamenta os planos regionais. Então, ele define pontos ou fatores que os planos regionais devem abordar. E aí, cada região, cada município deve ter autoridade para discorrer, para definir a respeito do seu plano regional. Pode passar. E outro fator importante que ele define é o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico. E aí, eu coloquei uma imagem para representar quais seriam os 5 pontos que ele atua em respeito à gestão, né? Mas como eu citei anteriormente, uma das metas, né, dos objetivos que essa lei assegura é que as informações a respeito desse tipo de situação devem ser amplamente divulgadas por meio da internet, por meio de auditorias públicas. Então, eles definiram Sistema Nacional de Informações, com acesso fácil à internet, por exemplo, em que qualquer pessoa pode acessar e ter essas informações a respeito por exemplo, do plano e do progresso que a gente já obteve até certo ponto, e esse tipo de informação a respeito do planejamento, né, cumprindo com o que é estabelecido no parágrafo único citado anteriormente. Pode passar. E por fim, ele define um comitê interministerial, porque o plano de saneamento básico a nível nacional é definido também pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, ele define esse comitê interministerial de saneamento básico, que é um comitê que possui, como o nome sugere, também a participação de outros ministérios, e é presidido pelo Ministério de Desenvolvimento Regional, para poder coordenar e para poder avaliar e garantir que os estudos, que as avaliações, que os recursos que foram destinados para a evolução, para a manutenção do plano nacional, estão ocorrendo da forma que deveriam, e principalmente poder articular, né, essa gestão por contar com a presença de outros ministérios, é presidido pelo Ministério do Desenvolvimento, mas por contar com a presença de outros ministérios, tem como objetivo coordenar e garantir, meio que regular, como um outro capítulo sugeriu, regular a gestão e o avanço do que é estabelecido no plano nacional, né, a nível federal. Pode passar. E aí, por fim, no capítulo 10, também é um capítulo um pouco mais curto, um dos principais pontos que ele define, mais relevantes, está nesse artigo 54A, que foi transcrito aí, que é em relação ao regime especial de incentivos para o desenvolvimento do saneamento básico. Então, é um programa de incentivos, né, um regime de incentivos, em que o prestador de serviço possui algumas isenções tributárias, ou recebe concessão de crédito tributário, para poder investir, para poder aumentar o volume de investimento nessa região de saneamento básico, e assim poder ampliar o acesso ao saneamento básico em regiões, por exemplo, de vulnerabilidade social, econômica, enfim. Esse foi um plano que foi instituído na primeira versão dessa lei, né, no ano de 2007, para ser vigente até o ano de 2016, e no ano de 2016
ele foi reinstituído até o ano de 2026, né? Então ele é um plano que ainda está em vigência, esse regime ainda está em vigência de incentivos até o ano de 2026. Então, as prestadoras de serviço na área de saneamento possuem uma concessão de créditos para poder aumentar o seu investimento nessa área e poder garantir que o saneamento chegue em regiões de vulnerabilidade. Pode passar. Bom, e agora eu vou apresentar um pouco para vocês a respeito da resolução CONAMA número 307 de julho de 2002. Bom, a resolução CONAMA, né, ela é instituída pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, e ela estabelece as diretrizes, os critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos sólidos da construção civil, né, que são os RCCs. E também disciplina as ações necessárias para minimizar os impactos ambientais, né, desses resíduos. Mas aí, né, pode passar, por favor, afinal, o que são os RCCs? Os resíduos da construção civil, eles são os resíduos provenientes de construções, reformas, reparos, desde o âmbito, numa escala menor, né, numa escala social ali, em reforma de casa mesmo, até no âmbito maior, em questão de reforma de infraestrutura. Muita gente conhece esses resíduos como entulho, né, entulho de obra. Bom, pode passar, por favor. Para efeito dessa resolução, né, existem duas definições importantes de serem apontadas. A primeira é a reutilização. Né? Essa resolução define que a reutilização é o processo de reaplicação de um resíduo, né, ao ciclo produtivo, sem a transformação desse resíduo, né? Então ele só é reaplicado no processo de alguma forma. E a reciclagem, que a reciclagem é a reinserção desse resíduo, só que após uma transformação, né? Então é um reaproveitamento, diferente da reutilização, que é uma reaplicação. É importante ter esses conceitos bem definidos, porque eles também regem as classificações que eu vou apresentar para vocês agora. Pode passar, por favor. Então, a resolução CONAMA número 307, ela apresenta as classificações desses resíduos de construção civil. Assim como a NBR 10.004 apresenta de todos os resíduos, né, a resolução CONAMA faz o mesmo, e aí tem muito semelhante, né, a divisão em classes. Então, a classe A, ela fala sobre os resíduos reutilizáveis ou recicláveis, né? E aí são os resíduos de pavimentação e infraestrutura, ou os resíduos de edificações, ou resíduos de processo ou fabricação de peças pré-moldadas. A classe B são os resíduos recicláveis para outras destinações, ou seja, ele não é aplicado no processo ou necessariamente na indústria da construção civil, né? Esses materiais podem ser o plástico, papel, metais, vidros, enfim. Bom, pode passar, por favor. Continuando ainda nas classificações, tem a classe C, que são os resíduos nos quais ainda não existem tecnologias ou aplicações economicamente viáveis para reciclagem e recuperação. Esses produtos, né, um exemplo desses produtos é o gesso, né, tem uma imagem ali na esquerda com essa representação. E a classe D, por fim, são os resíduos perigosos, né, são todos os resíduos oriundos do processo de construção, mas aí já são os produtos que têm compostos químicos na sua composição, como tintas, solventes, óleos e outros. Pode passar, por favor. E aí, essa resolução ela estabelece que os geradores eles têm como objetivo prioritário a não geração. E aí, secundariamente, a reutilização, a reciclagem e a destinação final. E aí, quem são esses geradores? Os geradores, eles são pessoas físicas ou jurídicas, sendo elas públicas ou privadas, que são responsáveis por alguma atividade ou empreendimento que gere esse tipo de resíduo, né, esses RCCs. Pode passar, por favor. Essa resolução ela ainda determina que os resíduos de construção civil eles não podem ser dispostos em aterros domiciliares, em áreas de bota fora, em encostas ou em áreas protegidas por lei, né? Pode passar, por favor. E aí, essa resolução ela ainda estabelece que todos os municípios, inclusive o Distrito Federal, devem conter um plano integrado de gerenciamento
de resíduos da construção civil, onde nesse plano integrado deve conter o Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, como os projetos de gerenciamento de resíduos da construção civil. Pode passar, por favor. Isso só para grandes geradores, né? Bom, o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ele tem que conter as diretrizes técnicas para a elaboração do Programa Municipal de Gerenciamento e também para os projetos de resíduos da construção civil, quando necessário, né? Ele realiza o cadastramento das áreas públicas ou privadas para recebimento, triagem e armazenamento de pequenos volumes desse tipo de resíduos. Processos de licenciamento também é definido por esse plano integrado. Pode passar, por favor. Ele ainda proíbe a disposição desses resíduos em áreas não licenciadas, ele incentiva a reinserção desses resíduos no ciclo produtivo, né, ou da forma reutilizada ou da forma reciclada, define os critérios para cadastramento das empresas que fazem o transporte, né, dos transportadores. Pode passar, por favor. Define ações, né, define a necessidade da realização de ações para orientação, fiscalização e controle de todos os agentes envolvidos, desde a geração até a disposição final dos RCCs, e também impõe ações educativas visando a redução da geração e fomentar também a possibilidade de segregação. Pode passar, por favor. E aí, o Programa Municipal de Resíduos da Construção Civil, ele deve ser elaborado, implementado e coordenado pelos municípios e tem que conter obrigatoriamente as diretrizes técnicas e os procedimentos para a execução das responsabilidades dos pequenos geradores, né, os que precisam, de acordo com o licenciamento ambiental, realizar o projeto de gerenciamento de resíduos da construção civil. Pode passar, por favor. Bom, os projetos de gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil, eles são elaborados pelos grandes geradores. Quem define quem são os grandes geradores é o próprio Estudo de Impacto Ambiental, né, o EIA-RIMA, e ele tem que estabelecer os procedimentos necessários para o manejo e destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil. E aí, esse projeto, que deve ser realizado pelo gerador, tem que conter as etapas de caracterização, triagem, acondicionamento, transporte e destinação. Pode passar, por favor. E aí, a norma estabelece, por fim, né, a forma como esses resíduos, de acordo com a sua classificação, devem ser destinados. Então, a classe A são os resíduos reutilizados ou reciclados, eles devem ser encaminhados para aterros próprios, para os RCCs, e eles devem ser dispostos de modo que eles possam permitir a utilização ou reciclagem futura, tanto da região quanto do resíduo propriamente dito. Os resíduos da classe B, eles podem ser reutilizados ou reciclados, né? Só como eles podem ser reinseridos em outros processos que não relacionados à construção civil, eles devem ficar dispostos de forma que eles possam ser utilizados ou reciclados futuramente. E os resíduos da classe C e da classe D, eles têm que ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas para a destinação desses tipos de resíduos. Pode passar, por favor. Bom, e aí, só para uma breve contextualização, né, eu trouxe aí algumas informações do panorama atual em relação à implementação dessa norma, né. Já há quase 20 anos que essa norma entrou em vigor, que essa resolução entrou em vigor, a gente verifica aí algumas informações. A primeira informação que eu trouxe é de uma pesquisa realizada pelo Siduscom, né, que é o Sindicato da Indústria de Construção Civil, e aí ele realizou uma pesquisa com 348 municípios do estado de São Paulo, sendo que no total são 645 municípios, ou seja, quase metade dos municípios participaram dessa pesquisa. E aí ele fez, né, dentro de todo o estudo, algumas perguntas que eu trouxe o recorte aqui, que são as perguntas comparativas.
E aí, né, só em relação ao Estado de São Paulo, a gente tem que, a primeira pergunta é, existe programa de gerenciamento e legislação específica, né? Está dentro dos conformes do município? 38 municípios apresentaram essa situação. Aí a outra pergunta é, possuem ou não legislação específica e programa de gerenciamento? Aí 123 não possuem nenhum dos dois, nem legislação específica e nem programa de gerenciamento. Aí tem a situação que possui legislação específica, mas não tem programa de gerenciamento, são 46 municípios, e os que possuem programa de gerenciamento e não possuem legislação específica são 11, mas o fator que deve ser levado em consideração aqui, né, o que mais deve ser ressaltado, são os que não possuem legislação específica e nem programa de gerenciamento, né, que são 123, ou seja, metade desse espaço amostral praticamente, né? Quase metade, um pouquinho mais que a metade do espaço amostral. Então, a situação ainda não está próxima da ideal. E aí, uma outra informação do SNIS, né, que é o Sistema de Informação sobre Saneamento, de 2013 a 2017, foram 531 municípios desses 645 que prestaram informações, né, que declararam informações para o SNIS. E aí uma informação que eu encontrei, que eu considerei relevante, é que dos 531 que participam, né, que declaram informações ao SNIS, 309, né, como vocês estão vendo aí, faz coleta diferenciada dos RCCs. Então, já é um passo, né? Se existe coleta diferenciada, esse resíduo, a gente tem, né, um indicativo de que está sendo disposto da forma ambientalmente adequada. Pode passar, por favor? E aí, num contexto mais regional, eu trouxe uma notícia aí de 2014, apesar, né, de ser antiga, ela acaba sendo relevante, porque é uma notícia que está, inclusive, no site da prefeitura, dizendo que São José dos Campos é referência em reutilização de resíduos da construção civil, né? De acordo com a notícia, de acordo com a informação, o município tomou esse título por conta dos PEVs, né, que são os pontos de entrega voluntária. Os pontos de entrega voluntária para resíduos de construção civil, né, todo material descartado ali foi transformado em material que posteriormente foi utilizado na manutenção das estradas do município, né? Então foi isso que chamou a atenção e fez com que o município fosse considerado referência em reutilização. Bom, de modo geral, né, essa resolução ela está enquadrada dentro da questão do saneamento, uma vez que trata de resíduo, né, de resíduo sólido, que é um impacto gigantesco, né, no meio ambiente. Então, desde o que deve ser feito, né, para que o plano de gerenciamento seja executado, até as definições é o que está disposto nessa norma, nessa resolução aí, número 307, de 5 de julho de 2002. Pode passar, por favor. Bom, para finalizar, vamos falar um pouco sobre a resolução CONAMA 358. Pode passar, por favor. Mesmo com toda a evolução na área médica, quando o assunto são os resíduos de saúde, pode-se dizer que houveram diversas discussões e definições sobre o assunto nos últimos anos. A resolução CONAMA número 358 foi instituída em 2005, no dia 29 de abril de 2005, abordando e dando diretrizes sobre o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Com a sua implementação, a Resolução 5 de 93 e a 283 de 2001, que tratavam também sobre os resíduos de serviços de saúde, foram revogadas, pois esta passou a abranger todos os serviços relacionados com atendimento à saúde humana ou animal, inclusive serviços de atendimento domiciliar, trabalhos de campo, pesquisas na área, farmácia, entre outros. Além de considerar também pode passar, a prevenção, precaução e o princípio do poluidor pagador. Então, com essa resolução, ela conseguiu complementar e atualizar as outras que já existiam. Pode passar, por favor.
O objetivo da legislação é minimizar os riscos ocupacionais nos ambientes de trabalho e proteger a saúde do trabalhador e da população, pensando também na necessidade de estimular a diminuição da geração de resíduos de uma forma geral, principalmente os de saúde. A resolução ainda ressalta a importância de ser feita a classificação correta dos resíduos de serviços de saúde, como forma de permitir a manipulação adequada por parte de quem gera esses resíduos, sem gerar os riscos aos trabalhadores, pacientes, profissionais ou contaminar o meio ambiente. Isso porque, além de estar sujeito a um grande volume de vírus, bactérias, as instituições de saúde são responsáveis por uma grande quantidade dos resíduos descartáveis também. E para evitar esses resíduos descartáveis, normalmente são utilizados para evitar a contaminação. E eles são classificados como perigosos. Então, a implantação de ações que minimizem o impacto é fundamental. E nessa resolução também são feitas algumas afirmações. Essas afirmações são a preferência por ações preventivas do que as corretivas, porque assim elas podem diminuir mais os danos que podem ser causados, e também a necessidade de ser uma ação integrada entre a federação, os estados e os municípios. Pode passar, por favor. A resolução ainda define os estabelecimentos em que ela se aplica, no artigo 1, como as farmácias, laboratórios analíticos, entre outros. Assim como já no início, ela aborda definições importantes para o entendimento da resolução. Isso no artigo 2, né, explicando o que é um agente de classe de risco 4, como um patógeno com grande risco a quem manipula ele. Explica também o que é uma estação de transferência desses resíduos, como uma unidade de licença ambiental para transferir os resíduos da forma mais correta, e além de outros termos mais técnicos de saúde. E também alguns mais relacionados aos resíduos sólidos de saúde e a sua disposição final. Pode passar, por favor. Um ponto muito importante da resolução é a atribuição do gerenciamento dos resíduos, desde a geração até a disposição final, a quem o gera, né, aos seus geradores e ao responsável legal, sendo que esses devem elaborar e implantar o plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde de acordo com a legislação, e também, se for necessário, realizar um licenciamento ambiental. E essa necessidade ou não de fazer esse licenciamento é analisado pelos órgãos ambientais competentes dos estados, Distrito Federal e dos municípios. Pode passar. Além disso, é determinado que os resíduos de serviço de saúde e os veículos utilizados para poder fazer a coleta e transporte deles devem ser acondicionados, atendendo às normas da ABNT e também às exigências legais referentes ao meio ambiente, saúde e à limpeza urbana. Mas também os efluentes líquidos provenientes dos estabelecimentos de saúde, para eles serem lançados, eles têm que atender às diretrizes dos órgãos ambientais e os gestores de saneamento e de recursos hídricos também. E quanto à classificação, ela é feita de acordo com a resolução 358, e quando não estiver definida nela, devem estar contidos nesse plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. E é obrigatória a segregação dos resíduos na fonte e no momento da geração, de acordo com as suas características, e buscando reduzir o volume dos resíduos ao serem tratados. E aí agora a Audrey vai falar um pouco sobre essa classificação. Bom, a resolução, no anexo 1 dessa resolução, ela classifica os resíduos do serviço de saúde em vários grupos, de acordo com as suas características, e ao longo da resolução ela também
fala quais os tratamentos para cada grupo e as disposições finais para cada grupo também. Aí eu vou falar um pouquinho sobre cada grupo, apresentar um pouco. O grupo A são os resíduos com possível presença de agentes biológicos que, por maior virulência ou concentração, eles podem apresentar risco de infecção. Esses resíduos eles não podem ser reciclados, ser utilizados ou reaproveitados. E o grupo A ele é subdividido em grupos menores. Então, o grupo A1 ele é composto por estoques de micro-organismos, descartes de vacina, resíduos de laboratório de manipulação genética, resíduos de indivíduos ou animais com contaminação biológica por agentes de classe de risco 4 ou com micro-organismos de relevância epidemiológica, bolsas de sangue ou líquidos corpóreos. E o tratamento ele deve ser em equipamento que promova a redução da carga microbiana compatível com o nível 3 de inativação microbiana e depois eles devem ser encaminhados para o aterro sanitário licenciado. Pode passar. O subgrupo A2 são os cadáveres, peças anatômicas, vísceras de animais que foram submetidos a experimentação com inoculação de micro-organismo ou com suspeita de micro-organismo de relevância epidemiológica e com risco de disseminação. Então, deve ser feito um tratamento com redução da carga microbiana compatível com nível 3, inativação, e depois encaminhados para o aterro sanitário licenciado ou sepultamento em cemitério de animais. O A3, eles são peças anatômicas, membros do ser humano ou produtos de fecundação sem sinais vitais, que não tenham valor científico ou legal e também não tenham sido requisitados pelo paciente ou familiares. Eles devem ser encaminhados para o sepultamento em cemitério ou tratamento térmico por incineração ou cremação com equipamento devidamente licenciado. Pode ver. O A4, eles são exemplos, são sobras de amostras, contém descrições provenientes de pacientes que não sejam suspeitos de conter os agentes da classe de risco 4 e nem apresentam relevância epidemiológica e risco de disseminação. Resíduos de tecido adiposo de lipoaspiração, cirurgia plástica, peças anatômicas de procedimentos cirúrgicos ou animais que não tenham sofrido experimentação com inoculação de micro-organismos. Esses resíduos eles podem ser encaminhados sem tratamento prévio para um local devidamente licenciado para a disposição final de resíduos de serviços de saúde. O A5 são órgãos, tecidos, fluidos orgânicos e materiais perfluorocortantes de indivíduos ou animais com suspeita ou certeza de contaminação com prions. Eles têm que ser feito um tratamento específico orientado pela Anvisa. Agora, no grupo B, ele é composto por resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde ou ao meio ambiente, dependendo das características que são inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Então, alguns exemplos são produtos hormonais, remédios, desinfetantes, resíduos contendo metais pesados, reagentes de laboratório, produtos perigosos, conforme a classificação da NBR 10.004, da EBNT, que são tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos. Então, aqueles que têm periculosidade, eles têm um tratamento e disposição final específico
de acordo com a ficha de informações de segurança de produtos químicos, que contém as informações sobre esses produtos. E os que estão no estado sólido, eles são dispostos em aterro de resíduos perigosos classe 1. Os sem periculosidade, eles não necessitam tratamento prévio, então no estado sólido eles podem ser dispostos em aterro licenciado ou no líquido pode ser lançados em corpo receptor ou na rede pública de esgoto, desde que atenda às normas. Pode passar. O grupo C, eles são os rejeitos radioativos, então são quaisquer materiais ou serviços da medicina nuclear e radioterapia que contenham radionuclídeos em quantidade superior aos limites de eliminação. A reutilização é imprópria e os rejeitos radioativos eles não podem ser considerados resíduos até que seja decorrido o tempo de decaimento necessário ao atingimento do limite da eliminação. Então, após esse período, eles podem ser considerados resíduos de acordo com a categoria biológica, química ou resíduo comum a qual ele pertence. O grupo D, eles são os resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou meio ambiente. São equiparados aos resíduos domiciliares, então eles são papel, fralda, vestuário descartável, sobras de alimentos, resíduos de área administrativa, varrição, poda, gesso. E quando eles não forem para processos de reutilização, recuperação e reciclagem, eles podem ser caminhados para aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos. E quando eles foram para um processo de reutilização, recuperação ou reciclagem, eles devem atender às normas de higienização e descontaminação da Resolução CONAMA 275. E o grupo E é os materiais perfuracotantes ou escarificantes. Então, são as agulhas, ampolas, lâminas, utensílios de vidro quebrado do laboratório, e eles devem ter um tratamento específico de acordo com a contaminação química, biológica ou radiológica, e eles devem sempre ser apresentados para coleta acondicionados em coletores apropriados, rígidos e resistentes à ruptura e ao corte. E por fim, um dos destaques também que se encontra nessa resolução é que no artigo 26 ele fala que os órgãos ambientais integrantes do CISNAMA, que são responsáveis por aplicar essa resolução, assim como fiscalizar e impor as penalidades administrativas previstas na legislação pertinente. A resolução ela também tem um anexo 2, que é sobre critérios mínimos para a disposição final de resíduos de serviços de saúde. Então, alguns destaques que eu selecionei foram com relação à área. Então, ele tem que ser afastado de unidades de conservação, de ecossistemas frágeis, recursos hídricos superficiais e subterrâneos. E com relação aos aspectos técnicos, tem que haver uma coleta e disposição adequada dos percolados, coleta de gases, impermeabilização de base e taludes e monitoramento ambiental. Agora, nossas referências bibliográficas. É isso, obrigada.